Olá, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu acho que esse livro talvez seja o mais conhecido do Saramago, é o que eu vejo sendo mais comentado, né, por aí. E eu não tinha lido ainda, quando eu comecei a ler, né, o autor, eu comecei por As Intermitências da Morte, que eu lembro de ter gostado, mas já tem um tempinho. Eu acho que eu li em 2023, né? Não tem muito tempo, mas eu tenho vontade de reler, especialmente depois que eu li Ensaio sobre a Cegueira. Eu quero reler As Intermitências da Morte para poder ter ver qual vai ser a visão que eu vou ter do livro, porque tem algumas coisas que eu não me lembro muito bem, assim, sobre o livro. Foi uma leitura um pouquinho complicada para mim, né? Tem essa questão da escrita do Saramago, que é um pouco diferente, né? Depois você se acostuma, inclusive, aí você se acostuma enquanto você está lendo o livro, né? Mas na época foi um pouquinho complicada, assim, para mim. Eu tava lendo... Eu tinha começado, né, a ir para esse lado de ler uns livros mais que me fizessem pensar mais, uns livros que me desafiassem mais, e também indo um pouco para clássicos. Eu tinha outros hábitos, né, de leitura. Então eu acho que hoje talvez eu pudesse aproveitar melhor o livro. Então a leitura de Ensaio sobre a Cegueira, para mim, foi mais fácil, assim, né? Um pouco mais fácil, um pouco melhor do que a leitura que eu fiz de As Intermitências da Morte. O Ensaio sobre a Cegueira, inclusive, eu terminei de ler lá no início de julho. E foi um livro que eu levei um tempinho. Eu comecei a ler em maio, eu passei... eu acho que não foi maio inteiro, acho que foi pro meio de maio, mais ou menos, eu não lembro quando, mas eu comecei a ler em maio e eu fiquei junho inteiro lendo esse livro. Só terminei no início de julho. E assim, não é um livro longo, é um livro que tem por volta de 300 páginas, então é tranquilo de ler, né? E eu marquei bastante coisa aqui, várias passagens que eu achei interessante. E se você não sabe, né, assim, eu acho quase impossível, vamos assim dizer, né, que ninguém nunca tenha ouvido falar desse livro, porque ele é falado para todo canto. Mas se você não sabe sobre o que é o livro, basicamente você tem aqui uma história em que as pessoas elas ficam cegas do nada, né, do absoluto nada. A gente vai começar a história com esse homem que está parado no trânsito, né, tá parado no semáforo, e ele fica cego. E, né, quando você vai acompanhando a história, as pessoas que vão entrando em contato com ele depois vão ficando cegas, né? E isso vai passando assim como uma epidemia mesmo, né? Como uma doença que vai se alastrando ali pelo país. E você já começa a história ali com esse cara dentro do carro ficando cego. E quando eu leio, né, histórias assim, com essas premissas, com como que a história começa, né, eu confesso que eu tenho muita inveja dessas pessoas. Eu tenho muita inveja desses escritores que conseguem pegar, assim, uma premissa, uma coisinha tão pequena e transformar numa história imensa, desenvolver isso. Né? Porque, tipo assim, eu fico pensando aqui, né, o Saramago tava lá e aí ele, tipo assim, nossa, e se as pessoas ficassem cegas de repente? Sem motivo aparente, se elas só ficassem cegas? Como que seria? O que aconteceria? E aí começa a escrever isso, começa a escrever em cima dessa premissa. Pra mim isso é genial. Eu tenho muita inveja desses escritores que conseguem fazer esse tipo de coisa, sabe? E aí, enfim, né, a gente tem um livro que é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente vai acompanhar
a gente vai acompanhar isso tudo se desenrolando, né? O Saramago ele vai relatando os casos dessas pessoas que vão ficando cegas, né? A partir desse contato com esse primeiro cego. E é uma primeira parte curtinha, né? Ali umas 30, 40 páginas. E o governo resolve colocar essas pessoas no local ali. Eles colocam num manicômio que está desativado. E a mulher desse primeiro cego, ela finge que está cega para ir junto. E é interessante porque você não tem explicação de por que essa mulher, por exemplo, não ficou cega. Ela fica esperando que ela vai ficar cega e ela não fica. Eu acho muito curioso também nesse livro a força das personagens femininas. Porque a mulher desse primeiro cego não, perdão, é a mulher do médico, né? Porque o cego ele vai ao médico e o médico também vai ficar cego, né? E quem vai pedir aí para acompanhar é a mulher do médico. E eu acho muito curioso, como eu disse, a força das mulheres nesse livro. Porque a gente vai ter essa mulher do médico que ela vai por livre e espontânea vontade, né? Porque ela quer ficar junto ali do marido, porque ela ama o marido, para esse local. E essa segunda parte do livro é a maior parte, né? E são muitas páginas nessa parte. E a gente vai acompanhar o que vai acontecendo nesse local, que vai acontecendo assim, né? Vão acontecendo coisas terríveis. Porque você vai colocar pessoas presas num local sendo tratadas como animais, né? Porque de início você até compreende o medo, né? Elas vão ficar trancadas e tem um exército, né? Os soldados do exército que ficam ali fazendo, né? Vigiando para que essas pessoas não saiam. Em um determinado momento eles colocam a comida lá e esses cegos têm que ir pegar. Então assim, no primeiro momento a gente entende o medo, né? Porque o ser humano tem muito medo do que é novo. Isso a gente pode observar desde, né, do início da história da humanidade. Guerras e várias, né, outras coisas que acontecem por causa do medo daquilo que é novo. Então surge uma doença que a gente não sabe o que é, a gente não sabe como combater, não tem uma cura. E o que a gente vai fazer? A gente percebe que pelo contato essa doença é transmitida, então o medo faz, né, o medo que vira um pânico, que faz com que as pessoas tomem decisões idiotas, talvez, né, mas assim, algo tinha que ser feito, né, e a gente fica, né, é certo, é errado, a gente fica nesse dilema. Mas a questão é que eu digo que eles vão sendo tratados como animais porque a coisa vai escalonando, né? Vai ficando cada vez pior. Vão chegando mais e mais pessoas nesse local. E o grupo em que o médico fica, o grupo que fica na sala em que está o médico, né? Esse grupo é até ok. São as primeiras pessoas que são mostradas lá no livro, elas, por coincidência, né, vão acabar parando ali. E esse grupo ali, ok, é o grupo que vai tentando organizar as coisas, né, vamos montar aqui uma forma da gente conseguir viver, da gente conseguir pegar essa comida, separar de uma forma ok. Então, assim, a gente vê que o ser humano também, ele precisa de organização, né, é uma coisa que não dá pra gente viver sem uma ordem. Então, naturalmente, as pessoas vão criar grupos para conseguir criar ali uma ordem, regras, né, vamos assim dizer, que seria o que a gente tem na sociedade como leis, né? Então eles vão criar regras para que as coisas funcionem melhor. E, né, como se alguém morrer, tem que enterrar. Inclusive essa é uma regra que é passada, né, das pessoas que estão mantendo eles ali para o grupo.
Mas enfim, entre outras regras, né, de manter as coisas limpas e etc. E o próprio grupo você vai acabar criando regras para facilitar. Só que a gente vai ver ali dentro desse manicômio uma mini sociedade, né? Uma mini comunidade em que vai ter de tudo. Então, assim como na sociedade como um todo, a gente vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que... Eu não sei nem se eu gosto de usar, né, esse termo de pessoas boas e pessoas ruins, porque eu não acho que as pessoas são 100% boas nem 100% ruins. Mas, enfim, né, o que eu quero ilustrar, né, o que eu quero dizer aqui para ilustrar isso é que você vai encontrar pessoas que vão seguir essas regras, pessoas que não vão querer seguir regras, pessoas que vão querer tirar algum tipo de vantagem das outras. Então, a gente vai ver assim acontecendo de tudo. A gente vai ver gente que vai pegar a comida 2 vezes porque tá todo mundo cego, né? Mas a mulher do médico não está, então ela vai ficar ali presenciando tudo isso. Presenciando essas pessoas que, né, vão tentar pegar ali além do que foi destinado a elas, as pessoas que vão querer usar da força para ameaçar as outras, pessoas que vão querer roubar itens de valor de outras, né, daquelas pessoas que estão ali. E enfim, então assim, a coisa vai crescendo tanto, né, que vai ficando realmente violento, a gente vai ter cena de estupro pesado, né, enfim, vai virando essa loucura. Então, eu não sei qual que foi, eu não consegui pegar se você teve alguma intenção específica no livro, a intenção do Saramago ou deixar a mulher do cego sendo a única que não foi acometida por essa situação, né, que eles chamam de mal branco, mas ela é uma mulher muito importante, né? Ela é uma personagem muito importante na história. Eu não sei se você já leu o Ensaio sobre a Cegueira, mas talvez daqui pra frente eu fale spoilers, então se você quiser pular, né, fica aí a seu critério. Mas ali pro final do livro, né, quando a gente vai pra terceira parte, esses cegos eles vão conseguir sair desse local, né? E a forma em que isso acontece, a forma como isso acontece, né, também é por causa de uma mulher. E eles conseguem sair ali desse manicômio. E aí a gente vai ter, como eu falei, a terceira parte do livro se iniciando, que é esses cegos indo para o mundo e vendo que tá tudo devastado, né? Então, do lado de fora também tá terrível. É um verdadeiro mundo pós-apocalíptico. Todos foram atingidos por esse mal branco. Não tem luz elétrica, não tem alimentos. Então, os cegos eles acabaram se juntando e andando em grupos para buscar alimentos, né? Eles ficam entrando nas casas, em supermercados, tentando achar comidas enlatadas. Eles também acabam invadindo casas para morar nessas casas. Às vezes as pessoas não conseguem chegar na própria casa, então acabam invadindo outra. Eles moram também, né, entre aspas, ali em carros. Tem cachorros soltos pela rua que ficam ali se alimentando dos corpos dos cegos que morreram. As pessoas defecam nas ruas, aquela coisa, não tem ninguém vendo, né? Tá todo mundo cego. Então, eles ficam lá esperando com a boca aberta quando chove para poder matar a sede, porque também não tem água. E essa questão né, como eu falei aqui agora, né, eles defecam nas ruas porque não tem ninguém vendo. Essa coisa do o que você faria se ninguém estivesse vendo, sabe? Se ninguém estivesse te vendo fazer, o que você faria? Você se manteria a pessoa, sabe? Se manteria fazendo as coisas ditas como corretas? Ou você faria algo
errado, né? É uma coisa interessante também de se pensar. E aí, essa terceira parte do livro, ela é pequena. Eles conseguem ir para casa do médico, eles lembram, né? Eles conseguem ir se guiando, principalmente por causa da mulher do médico, porque ela não tá cega. E eles ficam ali, né, na casa deles. Acontecem algumas outras coisas também, eles encontram pessoas, né, enfim. Mas eles conseguem chegar na casa do médico. E aí que vem realmente o spoiler, então se você não quer saber o final, pula. Eu achei muito, muito interessante o final do livro. Na verdade, assim, eu achei genial a forma como o livro começa e a forma como o livro termina. Porque no final do livro a gente vai ter esse primeiro cego voltando a enxergar. E aí, a partir do momento em que ele volta a enxergar, as outras pessoas também começam, né, a enxergar. A gente consegue ouvir pessoas gritando na rua, ele escuta, né, pessoas gritando na rua, pessoas felizes porque estão voltando a enxergar. E aí a mulher do médico parece ficar cega ali no final, mas você também não tem muita certeza, pelo menos eu não tive muita certeza, né? E o livro acaba. Eu achei simplesmente assim, quando eu terminei o livro eu fiquei assim, quê? Né? Porque foi como eu falei, pra mim ele começa de uma forma genial e ele termina de uma forma genial, de um jeito assim que, como eu disse aqui no início, somente grandes escritores assim conseguem fazer uma coisa que eu tenho muita inveja, de você pegar uma premissa que você olha e fala assim, cara, né, quase que nada, e transformar numa história gigantesca. O que causou essa cegueira, esse mal branco, pouco importa, você não vai saber. E é isso, assim, você não vai saber o que causou, você pode só meio que pensar, né, tipo, tentar entender o que pode ter causado, o que será que o Saramago quis dizer. Talvez ele tenha deixado pistas e que eu não peguei ali, mas realmente o que você vê nesse livro aqui, né, a história desse livro, realmente é um grande ensaio sobre o ser humano, sabe? O que te faz humano? O que a gente essa coisa sobre o âmago mesmo ali, sabe? Sobre o que é ser humano, sobre as nossas relações, como que a gente se relaciona com as pessoas. Como eu disse aqui, o que a gente faria se ninguém estivesse vendo, né? O que a gente está fazendo, o que de fato significa isso, sabe? O que significa ser humano. E eu acho que também até onde o homem pode chegar, né? Até onde o ser humano pode chegar, porque em momentos de desespero, em momentos de crise, as atrocidades que as pessoas são capazes de cometer se elas são colocadas em situações extremas, né? Eu tô falando que agora eu lembrei de uma coisa que meu marido fala, que, né, na verdade a psicóloga dele fala, né, pra ele, que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. O ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Basta que os botões certos sejam apertados, sabe? Então essa coisa de eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca faria isso, eu nunca mataria ninguém, eu nunca roubaria ninguém, eu nunca faria, né? Basta que os botões certos sejam apertados, tá? Que muito provavelmente você faria. Então eu acho que é justamente isso, né? O livro mostra uma situação extrema. Eu acho que situações extremas levam o ser humano a atos extremos, né? O que, enfim, né? No final a gente realmente acaba tendo que criar uma ordem ali, mesmo quando não tem uma ordem. A gente, em comunidade, um vai dando força pro outro e um vai
né, tentando ajudar o outro para que isso não aconteça, né, para que a gente não chegue a situações extremas. Mas acho que o livro, ele me fez pensar muito, né, justamente sobre isso, sobre o ser humano, sobre a vida, sobre realmente assim, o quanto a vida não é nada, né, e que a gente não tem controle nenhum. Porque assim como aconteceu, né, com essa pessoa, primeiro ele ficou cega, né? Ele tava lá num dia normal e de repente ficou cego. Então, tipo assim, a gente tá aqui normal conversando e de repente acontece algo, né, muito grande. Então, o livro me fez pensar muito. Apesar de eu ter demorado, né, eu fiquei... Eu acho que a primeira parte mesmo ali do livro, eu até li rápido. No início, a segunda parte é maior, né? Como eu falei, eu acabei, por causa de coisas também da minha vida, né? Do meu trabalho e, enfim, demorei um pouco mais. Mas em um determinado momento ali, que as coisas começaram a acontecer muito rápido, que eu engatei, né? Até eles conseguirem sair do manicômio, eu terminei muito rápido, assim, porque eu fiquei muito presa. O livro realmente te pega. Se você conseguir ter o foco, né? Se não tem mais nada ao seu redor que atrapalhe, né? Esse foco para que você consiga ler o livro, ele te puxa e você fica ali tenso. Então, eu gostei mais de Ensaio sobre a Cegueira do que As Intermitências da Morte, mas como eu disse, eu tenho que reler As Intermitências da Morte para ver a visão que eu tenho daquele livro, né? A visão que eu vou ter hoje, né? Mas assim, super indico, eu acho que, né, faz todo sentido ser um livro tão falado, tão aclamado, né, por aí. Quero ler mais livros do Saramago, eu acho que tenho O Homem Duplicado aqui, e só, acho que eu não tenho mais nenhum outro. Mas é isso, eu super indico. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, vamos conversar. Comenta aí se você tem alguma ideia do que causa a cegueira nas pessoas. Você tem, assim, alguma coisa que você pegou no livro que você acha que acho que as pessoas ficaram cegas por tal motivo e a mulher do médico é a única que não ficou cega por causa disso, né? Porque eu realmente não consegui, assim, ter uma ideia, consegui pensar em nada, assim, que eu possa dizer, acho que a mulher do médico não ficou cega por causa de tal coisa. Enfim, eu sei que virou filme. Eu tenho vontade de assistir, apesar que dizem que o filme não é muito bom, mas aí eu não sei, sinceramente, se as críticas do filme é porque as pessoas ficaram esperando talvez uma explicação de por que todo mundo ficou cego, e aí, né, se acharam ruim, né, ficaram, enfim, né, se decepcionaram. Ou se realmente ficou ruim, né? Eu fiquei com vontade de assistir o filme, agora que eu li o livro, eu posso assistir o filme pra ver o que eu acho. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e deixa um comentário pra gente conversar. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!